Olá, professor Alex mais uma vez, e conforme eu comentei no vídeo anterior, hoje nós vamos resolver tensões em massas de solo utilizando uma ferramenta, utilizando o Python, certo? Primeira coisa que você vai fazer é acessar o meu GitHub. O GitHub é um repositório onde programadores colocam os seus algoritmos, certo? Então vamos lá, github.com/Alex Eldorado. Inclusive você pode criar uma conta e me seguir lá. Certo, abriu aqui o meu repositório. Eu tenho alguns repositórios aqui sobre análise estrutural, elementos finitos, treliças e tudo mais. Mas hoje nós vamos acessar e utilizar juntos o GeoTem. É um repositório onde eu vou colocando aos poucos funções relativas à mecânica dos solos. Então, entrando no repositório, para quem não é familiarizado, vai ficar um pouquinho confuso, né? Tem muitas informações, mas você não precisa instalar nada no seu computador. Você vai rolar até a parte inferior, aqui no README, e vai ver as informações aqui, o GeoTem, mecânica dos solos com Python, professor Alex Almeida. Utilize o algoritmo através do seu navegador, clicando no botão. O botão ali na parte inferior. Então é só clicar. Para onde eu vou quando eu clicar nesse botão? Eu vou para uma ferramenta chamada Binder. O Binder usa o seu navegador para emular uma máquina virtual com o Python instalado. Então você vai emular esse ambiente com todas as ferramentas necessárias. Vou clicar aqui no Binder. Repare que ele já abriu aqui, ele já reconheceu o GeoTem, mas ele está carregando aqui o repositório. Então muitas vezes ele demora um pouquinho. Se ele der algum erro, você tem que resetar, dar um F5 ou acessar de novo. E o que ele está fazendo aqui? Ele está carregando todas as ferramentas no navegador, para que você não precise instalar no seu computador. Então vamos aguardar que ele rodar o banco de dados, e aí eu retorno para dar um segmento. Muito bem, depois que o Binder carregou o servidor, carregou todas as ferramentas necessárias para rodar o Python no navegador, ele vai abrir essa tela aqui, automaticamente. O que temos aqui nessa tela? Temos uma lista com alguns arquivos. Temos aqui o geotem.py, que é o motor principal, que calcula todas as tensões e tudo mais. Mas você não precisa mexer com ele. Você vai vir num ambiente mais amigável, que é um Jupyter Notebook. Esse aqui, tensões em massas de solo com Python. Então, você vai dar 2 cliques aqui, ele vai abrir aqui o Jupyter Notebook, que basicamente é uma mescla de teorias ali, você tem algumas explicações, com essas células cinza. Essas células em cinza, justamente são células que você pode rodar os algoritmos em Python, certo? Então é uma ferramenta muito incrível. E você não precisa entender nada de programação, basta que você siga aqui as dicas que eu vou dar. Beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer é rodar essa primeira célula em cinza. O que nós temos aqui nessa célula? Temos o GeoTem, que é o algoritmo que eu escrevi, e temos outros dois, o Pandas e o Matplotlib, que são ferramentas para exportar a tabela e para exportar gráficos, certo? Então, como que eu rodo? Primeiro, você clica dentro da célula e vem aqui em cima no Play ou no Run. Então, você vai clicar. Repare que ficou um asterisco e depois trocou para um número. Enquanto tem um asterisco, o computador está rodando. Depois que trocou para o número, ele já rodou e armazenou as informações. Então agora nós podemos ir adiante. Aqui tem a teoria e tudo mais que eu expliquei no vídeo anterior. Tem o problema, que é o mesmo problema do exercício anterior, que nós resolvemos à mão. E aí sim tem a resolução do problema com o Python. Para resolver o problema com o Python, nós precisamos apenas preencher estas informações aqui. Que informações são essas? Primeiro, eu tenho que colocar a posição do nível d'água. É uma variável chamada P_NA. O que é a posição do nível d'água? É a posição do nível d'água em relação ao nível do terreno. Então vamos olhar aqui no perfil. O nível d'água está a menos 1,5 em relação ao nível do terreno. Então eu vou colocar aqui, no lugar do não se aplica, menos 1,5. Por que o ponto? Porque em linguagem de programação o separador decimal é o ponto e não a vírgula. Próxima informação, número de camadas, ou seja, quantas camadas com pesos específicos diferentes eu tenho. Aqui nesse caso eu vou ter 1, 2, 3. Tem 3 pesos específicos diferentes, são 3 camadas
diferentes. Então, eu vou preencher aqui essa informação. 3. Agora, eu tenho que preencher esses conjuntinhos de dados. Cada conjunto desses é relativo a uma camada. E o que são esses dados? Bom, esse agora está preenchido com zeros. O primeiro é a espessura da camada em metros e o segundo dado é o peso específico da camada. Correto? Então vamos aqui. A primeira camada ela tem espessura de 1,5 e o peso específico 18. A gente vai substituir os zeros aqui por 1,5 e 18. A segunda camada ela vai do menos 1,5 até o menos 10, então é a diferença entre esses dois, isso vai dar 8,5 metros. Então eu tenho uma camada de 8,5 metros com peso específico 19. A minha camada 2, 8,5, peso específico 19. E a minha camada 3, ela vai de menos 10 até menos 15. Então ela tem 5 metros de espessura com peso específico 15. Vou colocar essa informação aqui. 5 de espessura com peso específico 15. Professor, por que foi só até 7? Porque eu programei só até 7. O próximo conjunto de dados é com relação aos pontos. Ora, o exercício me pede um único ponto, que é o ponto A, que está a menos 12,5 metros de profundidade. Mas nós precisamos dar outras duas informações. Uma delas é o nível do terreno, aonde que ele está. Ele é sempre 0. E o nível d'água, aonde que está a posição do nível d'água. Se ele é um valor positivo, ele está acima do nível do terreno. Se ele é um valor negativo, ele está abaixo do nível do terreno. Então, nosso primeiro ponto é o nível do terreno, que é 0. Então, nosso P1 é 0. O nosso ponto 2 é onde está o nível d'água, né? Menos 1,5 de profundidade. Esta é a cota. 1,5. E o nosso ponto 3, então, é o ponto que nós queremos a informação das tensões, que é menos 12,5. Menos 12,5. Pronto. As informações estão todas preenchidas. Falta colocar aqui o número de pontos, né? Não são 0, são 3. 3 pontos. As informações estão preenchidas. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir tensão total, poropressão, tensão efetiva, espessura total, espessura de solo, cotas inicial e final das camadas, com a biblioteca GeoTem, utilizando a função tensões, que depende das camadas e dos pontos. Basicamente é isso. O que eu tenho que fazer agora? Rodar a célula. Clico dentro dela e clico em Run. Repara que não tem asterisco aqui. É um número, então já rodou. E o problema já está resolvido. Basta você colocar esses dados e dar o run. Como que eu verifico agora, como que eu extraio esses valores, até para ver se o problema está formulado de forma correta. Tem aqui uma receitinha de bolo para extrair os gráficos e extrair a tabela com as informações. Precisa mexer em alguma coisa aqui? Não, não precisa. Já está automatizado. Você só vai clicar dentro dessa célula e apertar o Run. Pronto. Está resolvido. Temos aqui a tabela com as profundidades, a tensão total nesses pontos, a poropressão nesses pontos e a tensão efetiva. Reparem que a menos 12,5 de profundidade, a tensão total é 226, a poropressão 110 e a tensão efetiva 116. E é justamente o que nós encontramos com o cálculo manual, né? 226, 110 e 116. E ainda de quebra, nós temos aqui o perfil geotécnico, marcando o nível d'água, o nível do terreno, para você ter certeza que você formulou corretamente o problema. E o gráfico, com tensão total, poropressão e tensão efetiva. Parece mágica? Não é, é programação. E eu incentivo vocês a utilizarem, mesmo os meus alunos, eu incentivo a utilizar na disciplina para instigar a curiosidade na programação, que é o futuro da engenharia. Beleza? Aqui tem um segundo exemplo, esse exemplo aqui inclusive eu passo em aula, ele está resolvido aqui, né, de forma manual. Mas vamos fazer ele aqui juntos, utilizando as ferramentas. Então eu vou colocar aqui os dados e depois eu vou rodar essa célula.
Primeiro, nível d'água. O nível d'água, então, ele está a 2 metros acima do nível do terreno. Então é um 2 positivo. Número de camadas. Tenho 1, 2, 3. 3 pesos específicos diferentes. Então eu vou substituir aqui um 3. Camada 1. Então é espessura e peso específico. Espessura 1 metro, peso específico 19. Camada 2, espessura 2 metros, peso específico 22. Camada 3, espessura 3 metros, peso específico 15. Pontos. Eu vou colocar, então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. O primeiro ponto, ele está a 2 metros acima do nível do terreno, então ele é positivo. O ponto 2 é o ponto 0, ele está abaixo do nível do... Ele está no nível do terreno, um ponto 0. O ponto 3, menos 1. O ponto 4, menos 3. E o ponto 5 é o último, é lá o ponto D, né? Ele é o somatório ali, 1 mais 2 mais 3 dá menos 6. Pronto. Basta eu rodar essa célula aqui. Ele resolveu o problema. E eu vou rodar aqui, mais uma vez, essa célula de gráficos e tabelas. Tá aí. Ele deu aqui as profundidades, tensão total, pora pressão, tensão efetiva. Tensão efetiva, né? 9, 33 e 48. Temos aqui o gabarito, né? 9, 33 e 48. Ele dá o perfil geotécnico montadinho e o gráfico dos níveis de tensão. Aqui tem as referências, alguns livros. E é isso, pessoal. Essa é a ferramenta, beleza? Se você se interessou pelo Python, pelas ferramentas, e quer se aprofundar um pouquinho no assunto, eu vou mostrar rapidamente como que a coisa funciona por trás de toda essa automação, e aí você pode instalar o Python no seu computador e começar a engatinhar aí na questão das programações. Então, se você quiser olhar o meu código, você vem aqui no Geotem, e o código é esse aqui, ó, geotem.py. É um código em Python. Então, basicamente, lá naquele ambiente que nós estávamos anteriormente, nós utilizamos essa ferramenta aqui, em Python. Se você abrir essa ferramenta, você vai ver que tem algumas instruções, né, de como utilizar, instruções para plotagem e tudo mais. E aí sim tem a função. Basicamente, é uma função em Python, o nome da função é tensões, que depende das informações das camadas, depende do nível d'água e depende das informações dos pontos de interesse. Essa função depende disso e retorna tensão total, pora pressão e tensão efetiva, além de outras 4 variáveis que são utilizadas para plotar e para fazer a tabelinha, que são a espessura total, a espessura do solo e as cotas inicial e final das camadas de solo. Então reparem que isso aqui é a linguagem de programação que automatiza essa usabilidade que nós fizemos agora. E ela é uma programação muito simples, tá? Parece confuso, mas não é. Basicamente são ifs e for. São os Cs, os condicionantes, para quem mexe com Excel já sabe mais ou menos como que a coisa funciona. E basicamente é feito assim. Esse aqui é o algoritmo, você pode olhar com mais calma, baixar aí no seu computador. E é assim que a coisa funciona por trás. Tem essa programação. E se você se interessou por linguagem de programação, você pode acessar o Anaconda. Pode colocar aí no Google Anaconda Python. Pronto. O primeiro link aqui. Justamente, você vai baixar aí, se for o Windows, né, que você utiliza, você faz o download. É um arquivo, você baixa e instala no seu computador. Eu vou colocar esse link aqui na descrição do vídeo também. Depois que você instalou, você vai ter um Jupyter Notebook, aquela ferramentazinha que nós estávamos usando, vai estar disponível ali no seu computador. Ou você pode abrir o Spider, que é um idle para programação, e abrir o meu algoritmo, mexer, trocar, adicionar camadas, quero mais que 7, você pode adicionar, certo? Muito bem, o vídeo fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, e até na questão ali da programação interna, vai começar a mexer com isso, pode me contatar. Tem o meu Instagram aí, tem o meu GitHub e tem o meu e-mail, enfim. Espero que vocês tenham gostado, espero que utilizem essa ferramenta, pode utilizar.
e espero que o vídeo tenha sido proveitoso, certo? Muito obrigado, um abraço e até mais.